18h34, Radar de Notícias de volta para o terceiro e último bloco que tradicionalmente é dedicado às nossas entrevistas. E neste dia de hoje, nesta quinta-feira, é com grande prazer que eu tenho aqui do meu lado no estúdio o vereador Daniel Alves, do DC, que volta aos nossos estúdios agora na condição de vereador empossado, já trabalhando em prol da nossa cidade. Vereador Daniel, seja bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui, uma boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar sentado aqui nessa bancada mais uma vez para tratar dos temas da cidade, pela prestação de contas desse início do nosso mandato. Bom, muitos assuntos para nós tratarmos. Estávamos aqui num papo muito bacana sobre futebol aqui. O vereador que, bom, quem o conhece já viu que ele tem porte de goleiro, tem porte de atleta. Então, até o doutor Zé Mário aqui disse que o senhor é o super goleiraço da Câmara de Vereadores da legislatura 2009-2012 e que o senhor vem para brilhantar o novo mandato com juventude, inteligência e experiência. Então, tá com moral. Poxa, fico lisonjeado, principalmente por ser o Dr. José Mário, uma pessoa, um médico respeitado na cidade, foi parlamentar. Poxa, fico muito feliz, muito obrigado, meu amigo Dr. José Mário. É uma honra. Vamos lá, vamos começar com a nossa entrevista. Vereador, queria perguntar para o senhor uma pergunta de praxe. Naquele dia 1º de janeiro, depois de todo o rito que ocorre, da diplomação, o hiato entre a eleição e a posse, quando o seu nome foi pronunciado para assinar o termo de posse ali naquela cerimônia, no bastante quente auditório da FIG, o que o senhor sentiu quando, enfim, foi empossado? Olha, André, primeiro é uma honra muito grande ser vereador da segunda maior cidade do estado de São Paulo, a primeira não capital. Eu disse isso nas entrevistas naquele momento, que além de ser uma honra, é uma responsabilidade enorme, tá certo? E eu fico muito feliz porque esse mandato, esses próximos 4 anos, eu devo a todas as pessoas que me conduziram na Câmara Municipal. Obviamente que aqueles eleitores que acreditaram em mim, com certeza me credenciaram para lutar pelos interesses da cidade de Guarulhos, da população guarulhense. Eu tenho plena convicção de que acabou o período eleitoral e nós iremos trabalhar não só para aqueles que nos conduziram à Câmara Municipal, mas para toda a cidade de Guarulhos. Então, tenho muita expectativa positiva, estamos trabalhando com muito afinco e eu estou muito feliz. Para quem não sabe, né, para quem acompanha o vereador nas redes sociais, embora a legislatura ainda não tenha começado, o trabalho já está em curso, afinal de contas, como eu tenho dito ao longo dessa semana, nossa primeira semana de 2025, os problemas da cidade não tiram férias e exigem dos parlamentares trabalho contínuo. E ontem eu soube que o senhor esteve na SAR, na Secretaria de Assuntos Regionais, para levar demandas dos munícipes ao secretário. Queria que o senhor destacasse algumas delas, as principais, o que levou, o que a população tem pedido, para o senhor também fazer essa prestação de contas à nossa audiência. Claro. Eu acho que não é segredo, eu acho que todo mundo está vendo e analisando como a cidade se encontra. Aliás, como o novo governo pegou a cidade de Guarulhos. A cidade está largada, né? E a população clama, tá certo, por uma resposta pública. E é óbvio que a população muitas vezes ela quer que sejam resolvidos os problemas do dia para a noite, mas Guarulhos vem enfrentando uma situação muito delicada. Quem é que não passa, por exemplo, pela avenida, pelo anel viário e olha para o canteiro central com mato a mais de 1 metro de altura, por calçadas naquela avenida, onde a pessoa tem que colocar em risco a sua vida, se projetar para a avenida e voltar para a calçada. Um exemplo, as praças públicas cheias de lixo. Então a população, obviamente, ela cobra uma resposta do poder público e o vereador, uma das funções do vereador, e se não a mais importante, é ser esse elo entre ela e o poder público, a administração pública. Por mais que as sessões não tenham começado efetivamente, elas começarão no dia 3 de fevereiro,
essa função do vereador de intermediar, de buscar melhoria para a sua região, de escutar o munícipe, a gente já vem fazendo, aliás, André, mesmo antes de estar empossado, tá certo? Eu sou presidente de associação de bairro, então a gente, dentro das limitações, tenta atender, tenta intermediar todos os anseios, obviamente que não conseguimos todos, mas agora empossado como vereador, a gente tem uma flexibilidade e um atendimento melhor para levar todas essas demandas e ajudar o poder público a resolver esse caos que a cidade enfrenta hoje. 18h39, só antes de dar andamento aqui com as perguntas, uma informação importante que a nossa produção me passa, que o prefeito Lucas Sanches, vereador, acabou de anunciar a entrega das ambulâncias que foram consertadas, que estavam paradas por problemas mecânicos e técnicos. Portanto, agora são 9 ambulâncias em circulação. Ainda é um número irrisório para uma cidade do tamanho de Guarulhos, mas é melhor que sejam 9 do que 4, como havia anteriormente. Se o senhor quiser comentar, fique à vontade. E na sequência eu vou pedir para o senhor falar sobre as suas redes sociais, porque tem um telespectador ou uma telespectadora que quer entrar em contato com o senhor. Mas, então vamos lá. Me desculpe, vereador. Vamos começar do mais fácil. A mensagem que está na tela. As redes do vereador já estão disponíveis para contato. Queria ajuda com um problema aqui no Cocaia. Se o senhor fica à vontade para divulgar seu Instagram, Facebook, fica à vontade. Claro, manda inbox para a gente a demanda, o seu contato, nós entraremos em contato contigo para intermediar isso junto ao poder público. Com mais efetividade, o Instagram, que é @DanielAlvesGru, mande a sua demanda para a gente, com certeza nós entraremos em contato e buscaremos uma solução. E sobre as ambulâncias do SAMU, o que o senhor poderia dizer? Quando eu citei que eram 9, o senhor até deu um sorriso, porque acho que o senhor há de concordar comigo que é um número muito abaixo, mas é melhor 9 do que 4. Não, com certeza. André, é uma risada muitas vezes de nervoso com relação a isso, porque Guarulhos tem uma população de aproximadamente 1.400.000 habitantes. E eu não sei se você sabia, e vocês que nos assistem, 71% da população utiliza a rede pública de saúde hoje. É um número bastante elevado. Se nós levarmos isso a número, aproximadamente 1 milhão de pessoas aqui na cidade utilizam a rede pública de saúde. Fora as cidades vizinhas que muitas vezes se utilizam dos hospitais, das UBSs aqui da cidade, porque no entorno, na periferia, muitas vezes encontram a dificuldade, tá certo? Então, é um tema muito delicado e eu fico muito feliz de ver o nosso prefeito, Lucas Sanches, com muito empenho, abraçar essa causa, que é uma causa essencial para a cidade de Guarulhos. Todos nós acompanhamos os problemas da saúde e somos sabedores que muitas vezes as 69 UBSs que tem na cidade, elas não são suficientes para atender toda a demanda, que as 9 UPAs da cidade, muitas vezes elas sofrem problema por conta da densidade de pessoas que utilizam essa rede pública, mas nós precisamos enfrentar. E nós, vereadores, que não somos executores, nós somos fiscalizadores e legisladores, nós estamos lá para auxiliar, ajudar o poder público a encontrar uma saída para enfrentar e resolver esse problema dentro da cidade. Vereador, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos voltar rapidamente ao dia 1º, a sessão do dia 1º, porque no dia da posse, para quem não sabe, também foi definida a nova composição da mesa diretora e se encaminhou a formação de algumas comissões. Para quem não sabe também, não custa repetir, de forma unânime, foi eleito como novo presidente da casa o vereador Fausto Miguel Martello, do Republicanos, teve o apoio dos 34 vereadores, a chapa Guarulhos Forte teve o apoio de todos os vereadores. Eu pergunto para o senhor o seguinte, como foi de forma unânime, por óbvio, houve anuência do senhor ao nome do Martello. Por que o senhor optou pelo voto no Martello e o que o senhor espera da gestão dele à frente do Legislativo, por favor? Certo. Primeiro, eu acho que a gente tem que deixar claro que houve apenas uma chapa concorrendo à presidência da Câmara. O Martello, ele tem experiência, já foi presidente da casa,
O presidente da casa nada mais é do que o vereador que vai ajudar a administrar o legislativo, tá certo? Para que a gente tenha a isenção necessária para tomar as medidas para a cidade de Guarulhos. Eu vejo o Martelo um vereador preparado para essa missão, tá certo? E com certeza houve anuência desse vereador como de todos os outros 33, tá certo? Então, eu tenho certeza que ele vai fazer uma boa gestão da Câmara Municipal, tá certo? E vai nos dar essa isenção necessária para que o Legislativo tome as medidas necessárias para o crescimento da cidade. Ainda no que diz respeito, vereador, à composição do Legislativo, o nome do senhor é muito cotado para ser o presidente da CCJ. A definição deve ocorrer já no dia 3 de fevereiro. Eu queria que o senhor explicasse como é que se deu essa construção, porque para o nosso telespectador que eventualmente não acompanha de forma minuciosa, não basta apenas o vereador ter a pretensão de ocupar uma comissão. Tem todo um arranjo político que muitas vezes não vem a público. O senhor é um vereador de primeiro mandato, um dos 14 novos rostos que estará no Legislativo. Como que se deu essa construção para que o representante do DC nessa comissão tão importante, a mais importante de todas, tenha sido o seu nome? Bom, a Câmara Municipal ela conta com 15 comissões, tá certo? Todas com a sua devida importância. Cada comissão ela é formada por 3 vereadores, que a construção é de um presidente, um secretário e um membro, tá certo? A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Casa do Legislativo, e a Comissão de Orçamento, são as comissões, guardadas as suas devidas proporções, que mais trabalham, digamos assim, na casa. Por quê? A CCJ, todos os projetos que serão apresentados e pautados para deliberação e votação na Câmara Municipal, tem que passar por lá para receber um parecer sobre a sua constitucionalidade, para ter um parecer que o projeto não infringe nenhuma lei infraconstitucional, que não infringe a lei orgânica, tá certo? E para que você faça essa análise, é importante que você tenha conhecimento de causa. E a CCJ está atrelada à minha profissão. Eu sou advogado, tá certo? Então eu tenho uma familiaridade muito boa com os temas legais. Mas junto comigo estão lá o Dr. Laércio Santos, que também é meu colega de profissão, e a Karina Soutur. A escolha da presidência ainda não foi feita. Eu fico muito honrado de fazer parte de uma das maiores comissões da casa. Agora, a questão da presidência ou de ser o secretário ou membro ainda ela será construída entre esses 3 parlamentares. E eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer um dos 3 que seja eleito presidente fará um bom trabalho, cumprirá com as suas obrigações e sempre voltado para o bem da cidade de Guarulhos e para o bom andamento do Legislativo. Vereador, se o senhor me permite, até aproveitando que o senhor, além de vereador, é advogado, eu tenho uma curiosidade muito grande e eu queria ouvir o senhor sobre isso. Hoje, aliás, antes do programa, nós recebemos colegas da imprensa aqui de Guarulhos que, numa conversa informal, nós estávamos debatendo justamente sobre a quantidade que nos chama a atenção de projetos que são claramente inconstitucionais que passam pela CCJ. Ou até, num cenário que a mim me causa espécie, da CCJ dar um parecer recomendando a rejeição do projeto e no plenário o texto é aprovado em nome de um arranjo político. O senhor, na condição de um advogado, sabedor, conhecedor das leis, é possível evitar que isso aconteça ou na hora H o arranjo político vai sempre estar acima de um parecer que o próprio nome diz é técnico? Isso vai, André, da conscientização dos próprios parlamentares. Então, eu vou citar um exemplo aqui que serve para diversos problemas que a cidade ela tem hoje. Muitas vezes a população ela não conhece a real função do parlamentar e do vereador. O vereador tem algumas limitações na hora de propor legislações. Então, por exemplo, o vereador ele não pode onerar
o orçamento da cidade. Ele não pode apresentar um projeto, por exemplo, isentando um tributo ou criando um tributo. Isso é inerente, a competência é inerente do poder público municipal. Mas muitas vezes, por uma força e uma pressão popular, aquele parlamentar ele cede e apresenta o projeto. Tecnicamente, há necessidade de se apontar que há um vício. Mas muitas vezes esse vício ele é quebrado pelo plenário, que é soberano, tá? E muitas vezes por uma pressão política, inclusive sancionado até pelo prefeito municipal, tá certo? Agora, os impactos que isso acarretam são gigantescos. Por quê? Eu vou dar um exemplo, vou dar um simples exemplo. No problema que nós tivemos, na discussão que nós tivemos no final do ano com o congelamento do IPTU. Um exemplo, se o vereador apresenta um projeto, tá, onde ele cria ou ele congela o imposto, automaticamente ele está criando um problema lá na frente, porque se esse projeto sofrer uma ação de inconstitucionalidade e o Poder Judiciário comprovar que há inconstitucionalidade, olha só o desgaste que ele causa para o poder público. Automaticamente, o município, a procuradoria, o prefeito vai ter que entrar com ação de regresso contra aqueles que não pagaram, por exemplo, tá? Então, nós temos que ter cautela com relação a essas situações, nós temos que ser estritamente técnico e conscientizar, e nos conscientizar. Quando digo nos conscientizar, falo a todos, não só nós, vereadores, como toda a população, das reais funções e das limitações de cada atribuição do vereador. Eu faço votos de forma muito sincera de que todos os vereadores da nova legislatura tenham este mesmo entendimento do vereador Daniel Alves, porque na hora H é muito fácil, às vezes, adotar o caminho da medida populista sem enxergar no médio e longo prazo os problemas que podem ocorrer ao munícipe, como neste exemplo que o vereador acabou de citar. Vereador, queria também aproveitar a expertise do senhor sobre uma outra área que dominou, aliás, a entrevista que o senhor nos deu quando esteve aqui ainda antes da posse, que falamos muito sobre habitação. Para quem não conhece, o vereador Daniel Alves é um dos criadores de um dos maiores programas de regularização fundiária de que se tem notícia do estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma, talvez, na minha modesta opinião, seja o maior. O que é emergencial fazer, se o senhor pudesse, eventualmente, aconselhar o prefeito Lucas, o secretário de habitação, de algo que seja prioritário para a área da habitação aqui na nossa cidade, casando com todo o conhecimento do senhor sobre essa área, que conselho seria esse? O que é fundamental fazer para ontem aqui nessa área para Guarulhos? Habitação, quando se fala em habitação, a primeira coisa que vem na cabeça da população e das pessoas que nos assistem, e isso é natural, é construção de casas populares, tá certo? E isso onera muito os cofres públicos. E eu estava assistindo aqui o primeiro bloco e a gente estava olhando a dificuldade por conta do lençol curto que é o orçamento da cidade de Guarulhos. E, inclusive, com a declaração da administração da quantidade de dívida que a cidade encontra e do que isso proporciona negativamente no orçamento da cidade. O que eu diria para o prefeito invista em regularização fundiária. Eu não sei se você sabe, se vocês acompanham, no território nacional há estudos do antigo Ministério das Cidades de que 50%, mais de 50% do território nacional detém algum tipo de irregularidade. E há indícios que a cidade de Guarulhos, que esse número é muito maior, que gira em torno de 70% a 75%. Olha só o número de irregularidades que tem na cidade. E isso causa problemas não só para a população, que muitas vezes vive num lugar sem saneamento, como também financeiro para elas, porque se você não tem a matrícula individualizada do imóvel, popularmente conhecida como a escritura definitiva, você não consegue buscar, por exemplo, um financiamento para reformar a sua casa, você não consegue dar o seu imóvel em garantia, e isso não alavanca o seu crescimento. E também reflete negativamente no orçamento da cidade, porque a partir do momento em que esse imóvel é irregular, muitas vezes não está sendo lançado o IPTU, tá certo? E quando está lançado o IPTU, qualquer transação que diminui o valor do imóvel
ela também não está sendo recolhido nem o ITCMD, nem o ITBI, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Isso diminui a receita da cidade e automaticamente o investimento nas áreas que são essenciais, como saúde, como segurança, como educação. Então, invista em regularização fundiária, utilize o poder legislativo para que a gente possa flexibilizar a legislação e cobre sim do poder público a nível governo de estado e a nível União. Sabe por quê, André? Porque é o seguinte, ó, Guarulhos vive problemas crônicos, tá certo? Acabaram de dizer aqui vocês mesmo que o orçamento da cidade gira em torno de 6,8 bilhão, mas o que se arrecada aqui é 10 vezes mais do que isso. Ou seja, Guarulhos proporciona para o Estado e proporciona para a União muito mais do que a União e o Estado proporciona. Então o prefeito tem obrigação de cobrar sim do senhor governador e da União uma resposta para esses problemas que a gente vive hoje aqui. Sem dúvida nenhuma, é importante essa cobrança, tomara que o prefeito consiga, independentemente do mecanismo que adote, que possa fazer com que o Estado e a União volte a atenção para a nossa cidade. Vereador, antes da gente, já estamos entrando aqui na parte final do nosso programa, eu vou já adiantando, a última pergunta que eu vou fazer para o senhor vai ser sobre primeiras ideias que o senhor pretende apresentar, projetos de lei que pretende protocolar, etc e tal, mas eu queria que o senhor fizesse um breve comentário, porque uma das principais notícias dessa semana é o episódio da criação, da tentativa de criação de uma comissão de investigação sobre a situação dos hospitais da nossa cidade, uma iniciativa que seria capitaneada pelo vereador Kleber Ribeiro, mas antes dele colher as assinaturas, o vereador Maurício Segantin protocolou um pedido, isso causou uma celeuma, o vereador Kleber acabou fazendo críticas ao seu colega de parlamento, Maurício Segantin. Como é que o senhor está enxergando essa questão? Acho que é inegável que a saúde precisa da atenção do parlamento guarulhense. Mas não sei se ela começou, agora sou eu dizendo, não sei se começou bem essa atuação do parlamento. O que o senhor pensa sobre isso? O que o senhor pode dizer? O que o senhor acredita que seria um bom caminho a ser trilhado para investigar por que 2 dos principais hospitais da nossa cidade chegaram ao estágio que chegaram? Pois é, André. Uma SEI, foram abertos 2 pedidos de SEI após um colega nosso, vereador, ter feito uma fiscalização, aliás, que é inerente do vereador, das atribuições do vereador, e de ter encontrado, supostamente, indícios de problemas graves envolvendo não só a administração pública, como também a OS que administra o Hospital Pimentas e administra o HMU. Essa questão ela precisa ser apurada, sim, tá certo? Agora, nós não podemos ser levianos, tá certo? Eu sou a favor da investigação, temos que olhar para de que forma isso foi instaurado, não podemos atribuir aos profissionais da saúde o problema, muitas vezes, que a gente vive e que é administrativo. André, eu tenho convicção, porque eu conheço muitos médicos, tá certo, que doam a sua vida em prol do próximo. E posso dizer que esses médicos e esses profissionais da saúde, na sua maioria, estão olhando o bem da população. Infelizmente, os poucos que são maus acabam, a população acaba generalizando e atribuindo isso a todos. Nós não podemos, tá certo? Agora, a Câmara Municipal precisa, assim, apurar, levantar os dados e os fatos, tá certo? Eu, particularmente, quero entender essa situação, mas a gente não pode ser leviano, a gente precisa ter cautela, porque a partir do momento em que você abre uma SEI, você está trazendo para o legislativo a obrigatoriedade de dar uma resposta efetiva para a população. Sem dúvida nenhuma, concordo em gênero, número e grau com o senhor. Antes de fazer a última pergunta para o senhor, só registrar que o Rafael Diamantino pede para o senhor mandar um abraço ao veteranos do AD Vila São Rafael e diz que está me devendo uma camisa. Eu até tinha esquecido, mas agora que ele lembrou, eu vou cobrar. Então, aguardando a camisa também. O pessoal está assistindo aqui, vereador.
Pessoal, um forte abraço aí ao AD Vila São Rafael, pessoal da melhor qualidade. A gente é ligado ao esporte, né, André? O André também aqui, fiquei sabendo que ele é craque. Isso é o senhor que está dizendo, hein? Estou em silêncio neste momento. Nós vamos montar um bom time aqui, então, da cidade de Guarulhos. Vamos enfrentar aí os problemas da cidade, e não só fora do campo, mas dentro do campo também, né? Dentro do campo. Eu vou jogar com uma GoProzinha e vou trazer aqui o relato para o nosso programa. Brincadeiras à parte. Vereador, para a gente encerrar, 18h59, nós falamos aqui ao longo da nossa entrevista que já ficou claro para todos que nos acompanharam que o senhor já tem trabalhado bastante, ainda que a legislatura não tenha começado. O que o senhor pretende apresentar em termos de projetos? O que o senhor tem de ideias que pretende colocar no papel nos próximos dias para que comece a tramitar na Câmara? Olha, nós temos... O meu primeiro projeto de lei já está finalizado aqui, a gente está esperando alguns detalhes, até iríamos dar publicidade nisso. Então, questão da próxima semana, início da próxima semana, estarei protocolando. A gente tem problemas com relação, eu vou até antecipar aqui, com o posteamento público. Não sei se você presta atenção, muitas pessoas, a gente acaba, com tantos problemas na vida, a gente acaba muitas vezes andando, mas não olhando, não enxergando. Mas o nosso posteamento público é uma demanda que a municipalidade, que os munícipes me encaminharam. Poxa, tá uma algazarra aquilo, muitos fios soltos, muitos fios inutilizados, tá certo? Causando um problema sério com a segurança e integridade das pessoas. Então a gente pretende apresentar agora um projeto voltado à organização dessa estruturação. Então esse é um primeiro projeto. Como dito aqui inicialmente, nós temos uma atuação direta na área de regularização fundiária e do esporte. Na regularização fundiária estou redigindo alguns pontos que eu acho importante para flexibilizar e facilitar a regularização a nível municipal. E na área do esporte, a gente está trabalhando a descentralização da sociedade da SAVA, para levar para os outros espaços públicos, levar esporte, levar ações sociais. O esporte, já disse aqui várias vezes, é um dos maiores instrumentos de transformação do ser humano, e a gente quer levar isso porque esporte é segurança para a população, é saúde preventiva, tá certo? E é mais qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma, eu como praticante do esporte, sou testemunha e concordo também com o senhor. Vereador, queria agradecer mais uma vez a sua presença. Tivemos uma grande entrevista para encerrar a nossa semana de trabalho aqui no Radar de Notícias, a nossa primeira do ano. Voltamos agora nessa segunda-feira e estamos encerrando com uma boa entrevista. Dizer para o senhor que desejo boa sorte no mandato do senhor e deixar claro o que o senhor já sabe, já disse para o senhor em outras oportunidades, que as portas do nosso programa estarão sempre abertas. Conte sempre com o Radar de Notícias para dar publicidade às ações do seu mandato também, para nos ajudar com informações e para nos conceder entrevistas tão boas quanto essa que acabamos de ter. Obrigado pela sua presença, volte mais vezes e bom trabalho para o senhor. André, muito obrigado pela oportunidade, agradeço. As portas do nosso gabinete também estão abertas, tá? Parabéns pela prestação de serviço público que vocês fazem aqui, levando notícia importante ao cidadão guarulhense. Muito obrigado. Nós que agradecemos, vereador, e dessa forma nós encerramos mais uma semana aqui do Radar de Notícias, a primeira da temporada 36. Radar de Notícias ao vivo desde 1989. É muita história para contar. Voltaremos na segunda-feira, no horário de sempre, 18 horas, com o Rabi Calil. Nem vai dar tempo de sentir saudade. Rabi esteve aqui na segunda, na quarta e na segunda de novo. Desejo a você, nosso telespectador, uma boa noite de quinta-feira, uma ótima sexta, um fantástico final de semana. Fique com Deus. Até a próxima. Nos vemos na segunda-feira. No ar, Radar de Notícias. Prestação de